Esse programa nasce com o Novo Brasil, um Brasil mais polêmico, mais democrático, que surgiu das urnas de 15 de novembro. Toda manhã, bem cedinho, de segunda a sexta-feira, estaremos aqui com as notícias e as pessoas que são notícia. O que o jornalismo mudou? Quando eu comecei, a televisão era mais senhora da informação. Era uma atitude mais assim, a TV diz e o público ouve. E ao longo do tempo, um punhado de mudança tecnológica e de perfil das pessoas e de comportamento das pessoas fez com que passasse mais uma interação. Olá, muito bom dia para você, ligado aí nas redes sociais, olhando tudo na internet. Primeiro, mudanças no próprio sistema capitalista. Um sistema capitalista que acabou avançando tanto a ponto de chegar a um mercado globalizado, né? Avanços tecnológicos que permitiram que as empresas copiassem tecnologias, não no sentido ilegal, mas no sentido de trocar informações. Tudo isso faz com que o mercado possa ficar muito igual, rapidamente. Resultado, é preciso se diferenciar de outras formas. A estratégia do mercado, ao envelopar, ao revestir, ao criar uma camada estética, usar a camada estética do jornalismo, da informação, do interesse público, se revestiu essa camada com o interesse e o DNA do mercado, né? do interesse privado. Houve, então, por fora e por dentro, no DNA desse cruzamento, a hibridização da informação. E aí a informação agora está chegando a um apogeu dela ela praticamente ser despersonalizada, uma coisa assim. Ela perdeu seu caráter de informação, de notícia tal qual ela foi concebida, e ela se tornou uma publicidade jornalística, né? A publicidade, ela traz para o jornalismo algumas coisas importantes. A questão da concisão, né? Ou seja, a capacidade de contar histórias muito complexas em pouco tempo, né? Eu acho uma característica da publicidade, você conta um comercial, você conta uma história de um casamento, de uma vida em 30 segundos. Duas pessoas morreram, 3 mortes confirmadas. No jornalismo, tempo é valor. A gente tem, agora, com barateamento de equipamentos, de treinamentos, de novas estéticas, uma possibilidade muito grande de trabalhar em cima de misturas de linguagens, com influência do cinema, da publicidade, mesmo da teledramaturgia. A questão da criatividade também, eu acho que o jornalismo vem buscando, de um tempo para cá, uma questão de se diferenciar na linguagem. Preso um homem acusado de estuprar uma jovem de 20 anos na Ilha do Governador. O criminoso levou a vítima para o estacionamento do aeroporto internacional. O governo nem começou, mas já tem jogo de empurra. A Prefeitura do Rio quer devolver os hospitais da Zona Oeste para o Estado, que também não está fazendo nenhuma força para receber. Vai voltar os hospitais para o Estado? Não, a solução ainda não foi encontrada. Sempre quando me vem à cabeça a fusão entre jornalismo e publicidade, eu lembro do Meia Hora, um jornal aqui no Rio, que tem aqueles títulos maravilhosos, que aquilo não é feito por jornalista, né? Os caras são publicitários e são super criativos, e aquilo virou uma marca, né? A sua premência agora é estar falando do jeito que as pessoas falam, estar perto das pessoas e estar trocando o tempo todo. Se para isso você tem que abrir mão de alguma coisa da forma para poder chegar na pessoa, você deve fazer isso. É muito mais dinâmica a parada hoje em dia. Todo mundo está muito alfabetizado em linguagem por causa do cinema, da publicidade, do jornalismo, das telenovelas, e agora também com a produção de vídeo que está ao alcance de todo mundo. Então, eu acho que isso permite a gente ousar até um pouco mais, porque a gente entende que as pessoas também estão produzindo vídeos e elas vão conseguir entender com mais facilidade aquilo que a gente está fazendo. E ao permitir ousar um pouco mais, porque a gente sabe que o público produz vídeo, entende bem os vídeos, a gente consegue buscar uma outra qualidade. Eu acho que se tem uma coisa que a gente, enquanto morador, é violado todos os dias, é o nosso direito de viver. Brincar com duas categorias, que são expectativa e surpresa. Acho que a gente não pode deixar ele sem aquilo que ele quer ver.
mas também não pode só entregar aquilo que ele espera ver. Você tem que tentar surpreender ele, tem que trazer uma história que ele não está esperando e que ele quer ver, mas ele nem sabia disso. Uma informação que seja relevante, pertinente, que não está aí tão dada. Mas contar as coisas importantes da cidade onde ele mora, o que aconteceu, quais são os fatos políticos, econômicos, da cidade mesmo onde ele mora, isso é obrigatório. A publicidade, quando ela começou a fazer o marketing viral, por exemplo, com câmeras de celular. Então, assim, a publicidade já começou com isso lá atrás. E o jornalismo depois começou com o Eu Repórter. Que é isso, né? Na verdade, o Eu Repórter é você aceitar essas estéticas todas de celular tremido, de Skype, que hoje é comum, normal. Agora são 3h20 da madrugada. Estou aqui no viaduto de Manguinhos, na Avenida Brasil, e tem tiroteio na Nova Holanda, ali no Parque União. Pessoal voltando de ré, perigo na Avenida Brasil, Parque União. Quando a gente começou a receber muita contribuição de WhatsApp, eu estava na época como editor-chefe do Bom Dia Rio. Assim, era um volume assustador de material que a gente recebia. Eu lembro de um caso bastante emblemático. Era uma execução de um policial militar no Morro da Providência. Ele tinha acabado de deitar uma vítima no chão, dar um tiro e simular ali um confronto que a gente recebeu por WhatsApp. E a partir dali, claro, a gente foi checar a história, saber quem eram os policiais que estavam lá, quais eram as implicações, mas é mais um caminho da pessoa chegar até a gente, às vezes até anonimamente, por um outro telefone, compartilha uma imagem. Era algo que demandava, às vezes, até uma editoria própria para poder filtrar tudo que a gente podia dar e dar uma resposta a essas pessoas. Empreste seu olhar. A gente sabe que é uma tendência mundial, que quando acontece alguma coisa, a primeira coisa que as pessoas fazem é tirar o celular do bolso e começar a filmar. Só que muitas vezes esse conteúdo se perde ou simplesmente fica ali guardado no celular da pessoa. Com o aplicativo na rua, a gente consegue, junto com esses colaboradores, passar a notícia para as outras pessoas todas que estão em casa assistindo. Nas ruas, tudo pode acontecer. Quando você vê, todo mundo pode saber. A gente já teve aqui na Globo News vários casos de celular sendo usado em grandes coberturas, mas um que me chamou muita atenção foi o da explosão de bombas do lado de fora do Stade de France, durante um amistoso que estava tendo nesse estádio. E uma repórter nossa da Globo News, a Carolina Cimente, ela estava de férias e por acaso ela estava no estádio na hora que essas bombas explodiram. É um jornalismo muito vivo, você está praticamente botando a sua apuração no ar naquele momento. De repente você tem um nível de certeza que dá para dar, você sai dando e ela vai se complementando durante o jornal. Muita gente está filmando, mas eu acho que isso aumenta a responsabilidade de você ter alguém que seja capaz de fazer um filtro, uma classificação, uma hierarquização dessas informações, porque muitas informações que podiam ser contadas sempre existiram. A informação estava controlada, ela apenas era distribuída e apenas os eleitos, os escolhidos pelo jornalismo eram os porta-vozes da informação oficial que circulava dentro desse processo de construção social da realidade. As novas tecnologias, elas trazem um ingrediente muito interessante, que é a quebra da verticalidade. Da verticalidade da grande mídia, da oligarquia, da imprensa no mundo. Por quê? Todas as pessoas se tornaram mídias ambulantes. É uma mercadoria, mas tem uma embalagem diferente, né? A gente tem que ter um cuidado diferente. Nenhum anunciante vai anunciar um jornal que tenha um produto, um noticiário ruim. Então, ela tem que ser bem produzida, bem embalada, assim, sem perder o caráter jornalístico. Tornar o nosso produto agradável também é legítimo. Eu não conheço nenhum parâmetro ético que me obrigue a ser enfadonho, a fazer matérias aborrecidas que levem as pessoas a bocejar e a desligar. Eu tenho que tornar a minha reportagem agradável do ponto de vista narrativo, né? É legítimo que eu queira que as pessoas assistam às minhas reportagens. E lá vou eu, meio desengonçado, mas vou. O olhar do catador busca o que os outros evitam enxergar. E as mãos fazem mágica. O que parecia lixo, de repente vira algo útil. Ó, já achei aqui, papelão, plástico, metal. Agora, é evidente que há certos limites que, se transpostos, podem vir a configurar uma falha ética. Marshall McLuhan, you remember, as well, is forgotten, unduly forgotten, and he was a wise man.
spoke about media is the message. Media is the message. Not only the information delivered, but the very way in which it delivers this information is already a message. And the message, you are right, message of mass media is that news, in order to be worthy of your attention, need to be entertaining. And that's a very costly effect. Quando a gente coloca esse tipo de abordagem sensacionalista como o infoentretenimento, primeiro que o tempo da notícia já fica sendo gasto com outros elementos que não informação, porque você explora emoções. Segundo, ao você explorar emoções, você pode deixar o espectador imerso num estado emocional que o afaste de uma reflexão sobre aprofundar aquela mensagem que ele está recebendo. Então o jornalismo tem esse papel importantíssimo, diferentemente da publicidade, que é transformar as pessoas, transformar o cotidiano, transformar a sociedade. A publicidade, ela quer vender os seus produtos, ela está ali com uma função por trás que é vender uma ideia, vender um produto. Para além disso, nesse mercado super concorrido, o jornalismo acaba dando uma credibilidade para a peça, Então aquilo que o consumidor poderia rapidamente, imediatamente pensar que poderia ser mentira por se tratar de uma publicidade, se ele vê associado a uma matéria jornalística ou a um jornalista, ele pode pensar, talvez não seja mentira, Porque está ali no âmbito do jornalismo. The publishing industry, though, has responded to this crisis by finding a new way to appeal to advertisers. Native advertising is basically saying to corporations that want to advertise, we will camouflage your ads to make them look like news stories. That's essentially it. That's essentially it. Are you saying that to sum up your point on native advertising, or are you describing independent journalism? That's essentially it. It's over. We're done here. A publicidade, de uns anos para cá, ela vem enfrentando uma grande resistência das pessoas em aceitar o formato tradicional de publicidade. E muitas vezes você vai ver peças publicitárias, anúncios comerciais, que usam a estética do jornalismo, seja ela num ambiente, seja ela numa linguagem, seja ela num lettering, enfim, alguma coisa que remeta as pessoas àquela aura de veracidade do jornalismo. E aí, marketing guerrilha, marketing viral, uma série de outras estratégias que visam pegar o espectador no momento de relaxamento. Até o próximo Pra Frente com o Seu Negócio. Bradesco Empresas e Negócios. Pra frente com o seu negócio. Isso tem um certo limite, que é o limite de você deixar claro que aquilo é uma publicidade. Tinha até uma brincadeira, falava que era a separação entre igreja e o Estado. As coisas não podiam se misturar, você tinha que ter uma área comercial e você tinha que ter uma área editorial. O jornalista tem que ter isenção para fazer o que quiser e o comercial tem que buscar os anúncios dele. Agora, isso também não acho que seja uma coisa nova. Se você pensar que, por exemplo, o telejornalismo no Brasil, com o repórter Esso... Aqui fala o seu repórter Esso, testemunha ocular da história, em edição extraordinária em homenagem aos jornalistas do Brasil. A credibilidade do jornalista é construída ao longo do tempo da carreira dele, mas a base de tudo é a índole, é o bom senso que o jornalismo nos indica. Assim como médico, quando veste aquela roupa branca, o jornalista, ao ser jornalista, um punhar, um microfone, uma caneta, um gravador, ele já tem uma credibilidade, ele já é investido de uma credibilidade inicial, uma carga que a sociedade confere a ele, Então, assim, se ele está falando é porque é. Então, às vezes no meio de alguma matéria, eu falo alguma coisa assim, e o editor até pergunta, mas isso aqui é o que eu não falo? Não, isso eu estou falando. Se as pessoas não acreditarem nisso, de mim, então eu posso parar. Isso eu estou dizendo que é assim. É claro que são linhas muito tênues, são elementos muito próximos, e cabe realmente assim, a gente estar atento diariamente ao que a gente noticia, da forma que a gente noticia, e ver que tipo de impacto que essa mensagem vai ter em relação ao público. The problem in journalism is that people are not paying for journalism anymore. And journalists cost money, especially if you send someone to investigate a story or send them abroad to go and discover the depth of something that's happening in Ethiopia or in China or wherever it is.
this costs money, and that person needs to be paid money. Because journalists are storytellers, and we as human beings love stories, and we love being told stories. And actually, we need to pay for those stories, and at the moment we've decided not to, and I suspect quite a lot of the stories will go. It's a shame, but I think that's going to happen. Acho que estão procurando novas formas de financiamento da atividade, né? Alguém tem que pagar essa conta. A gente vem de um modelo em que o mercado publicitário pagava a conta do jornalismo 100%. Estão buscando assinantes. Isso pode dar, inclusive, até mais isenção e mais liberdade, que se você tem, no caso do New York Times, por exemplo, que é um exemplo bem sucedido de aumentar e expandir o número de assinantes. Se você é financiado não só por uma, duas, três ou uma dúzia de empresas, mas por centenas de milhares de pessoas isoladamente, você tem mais convicção ainda de fazer. Acho que isso pode ser um reforço ainda na sua marca e na sua isenção. Eu acho que a gente está vivendo um momento de transformação que vai dar em algum outro lugar. Mas eu não acredito em fim do jornalismo. Não, vai sempre ter. Lógico que de uma forma diferente. Jean Chesnot, ele dizia uma frase. Ele dizia assim, a gente pode falar tudo sobre a televisão, a indústria da televisão no século XX, mas nunca a humanidade sonhou tão bem como no século XX. Você tem a verdade, a objetividade, a técnica, a seriedade, o comprometimento, mas se você industrializar, entregar isso para as massas de maneira preponderantemente, de maneira insossa, insípida, inodora, as massas vão regurgitar e as massas, né? O povo, as pessoas não querem, eu diria assim, informação seca, limpa, objetiva. As pessoas querem sonhar.